Seja muito bem-vinda ao nosso espaço onde buscamos florescer. Eu sou a Giovana Andrade, terapeuta junguiana e sistêmica, e vamos juntas desvendar mais um mistério que os contos escondem com seus símbolos. O conto de hoje é Os Sapatinhos Vermelhos, de Christian Andersen, que foi recontado pela Clarice Esterpíncolas no livro Mulheres que Correm com os Lobos. É um conto profundo, inquietante, angustiante, principalmente para quem ainda não conhece a linguagem metafórica e simbólica dos contos de fada. Sabe, amada, quando a gente lê esse conto sem entender os símbolos, ele parece apenas uma história triste e sem final feliz. E pode até causar incômodo. Mas é justamente esse incômodo que nos chama a atenção. É o nosso inconsciente dizendo: olha, aqui tem algo importante para você. O conto fala sobre a origem da compulsão e também sobre como nos livrar dela. E não é uma jornada simples. Por isso, o conto é denso. São tantas camadas que precisamos ir aos poucos desvendando uma a uma, como quem descasca uma cebola. Cada camada revela algo novo. Vou te contar a história e no caminho vamos parando para refletir. Então, vamos começar com a menina órfã e os bosques espinhosos. A história começa com a menina órfã muito pobre, que não tinha sapatos. Ela busca sobreviver por conta própria, se alimentando de frutas nos bosques espinhosos. Vamos parar por aqui? Porque essa imagem já é um símbolo poderoso. A orfandade representa a psique que não possui ferramentas para se proteger e nem para se expressar. É aquela que não tem proteção externa, uma família, uma comunidade, um colo, e também não tem orientação interna. Ela não se sente acolhida. Segue sem direção pela vida. Ela não tinha sapatos. Significa? Ela não tinha identidade. Ela não tinha compreensão da sua existência. Os sapatos são os que nos conectam com o chão, com a realidade. Sem eles, a gente flutua sem rumo. Mas aqui também tem uma beleza. Mesmo sem nada, mesmo buscando sobreviver com muita dificuldade, ela vai guardando os trapos que consegue costurar, que consegue guardar e começa a costurar seus próprios sapatos. Esse é o primeiro ato de existência dela. É o início da construção da sua identidade. É a pulsão de vida, sabe? A energia bruta que impulsiona a se proteger, a se afirmar. Ela amava os sapatos feitos por ela, porque ela amava viver. E agora eu te pergunto, você já se sentiu sozinha nesse mundo, tendo que virar com o que você tinha? E mesmo assim, você encontrou forças para criar algo seu, algo que te representasse? Pois é, essa menina sou eu, é você, somos todas nós em algum momento da vida. Ela fazia isso muito bem. Ela continuava a sua jornada, apesar dos pesares. Mas aí a história vira, surge a velha senhora em uma carruagem dourada. E aí a gente vai para outra parte do tema, que é a carruagem dourada e a perda de si. A velha senhora chega na carruagem dourada, tira a menina do seu convite, do seu caminho, sem convite, sem ouvir seus desejos. Ela a leva para viver com ela. Essa carruagem dourada é a gaiola dourada. Você sabe o que é isso? É quando você não caminha mais com as suas próprias pernas. Você é levada para onde a sociedade decidir. A velha senhora, todos nós conhecemos. Ela é a tradição coletiva, a moralidade estéril, que exige uma nova roupa, uma nova persona. Você tem que estar limpa, arrumada, calada, obediente. É a máscara da boazinha. Ela queima os sapatos feitos pela menina, aqueles que representavam a sua identidade, a sua singularidade, e lhe oferece um par de sapatos pretos, na medida aceitável pela sociedade. Mas a menina vê um sapato na vitrine, os sapatinhos vermelhos. Eles brilham, porque eles representam a transgressão, um grito de liberdade, de ousadia. E agora eu te pergunto de novo, você ainda está calçada com os sapatos feitos por você? Isto é, você sente que tem sua própria identidade? Ou já entrou na carruagem dourada e se submete, sem se questionar, se o caminho que você está seguindo é realmente o que você quer? A velha senhora é a sociedade que não se importa com o que você realmente é. A moda, por exemplo, é uma forma de queimar nossa identidade, aquilo que nos faz autênticas. As roupas, os cabelos, a maquiagem, sapatos, estilo de vida, tudo padronizado. Sabe o que é o mais sutil? A velha senhora é tão ardilosa que permite a transgressão para depois padronizar. Olha o exemplo,
a moda hippie. Antes de existir como moda, foi um movimento de contracultura. Depois, virou roupa cara em loja de shopping. E vamos para mais um bloco? A compulsão e a dança sem fim. Os sapatinhos vermelhos chamam a atenção da menina. Representa a transgressão, um grito de liberdade, de ousadia. Mas o que era pulsão de vida se transforma em compulsão. Sabe por quê? Porque a construção da identidade que não foi concluída fica sem proteção. É o rebelde sem causa que entra no movimento, mas que desconhece a sua potencialidade. A raiz da compulsão é o desejo de preenchimento sem sentido. É a fome de algo que não se sabe de quê. Você já sentiu aquela vontade que vem do nada? De comprar algo que não precisa? De comer algo que nem está com fome? De roer as unhas? De beber? De fumar? De passar horas só rolando o feed? Não é falta de força de vontade. É excesso de dor não nomeada. No conto, a energia vital, que os junguianos chamam de Eros, que é a pulsão de criar, de se conectar, se perdeu. Ela se transformou em Thanatos, que é a pulsão de morte, que leva a repetição, até a destruição. Não é a menina que dança. São os sapatos que a fazem dançar. Ela perde a vontade própria, o autodomínio. Ela dança e não consegue parar. E na compulsão, vai se perdendo tudo. Ela não vai mais à missa, perde o contato com a avó adotiva, perde amigos, perde o chão, até que a única saída é cortar os pés. É violento, né? Mas é a metáfora do que às vezes precisamos amputar tudo aquilo que nos leva ao vício. E dói, porque a cura dói. Ela recebe pés de madeira, uma nova sustentação, uma nova identidade construída com esforço e sobriedade. Não é bonita, não é glamurosa, mas é real, é a dela. Agora tem uma parte que eu acho muito interessante, que são os bosques de espinhos, lá do início. Aparece no comecinho, os bosques espinhosos. Não é um lugar físico, é o estado de alma. Sabe quando ela comia os frutinhos? Ali, os bosques representam os limites que a gente precisa aprender para não nos ferir. São os nãos, os lutos, as decepções da vida. É ali que a gente retira os alimentos para a gente continuar vivendo, quando tudo dói. E buscar o que nos ajuda a sobreviver. E agora eu vou te perguntar de novo. Você já atravessou algum bosque espinhoso? Com toda certeza sim. A gente sabe quando atravessou um bosque porque ficou com arranhões e cicatrizes. É aquele período onde você não vê saída. É depressão, crise, luta, transição. É a noite escura da alma. Mas é também um lugar que te oferece tesouros. Alimentos que vão sustentar nas outras etapas da vida. Para andar pelo bosque espinhoso, existem algumas regras. Primeira regra, não corra. Quando você tenta fugir do processo, você se machuca muito mais. O luto é cada espinho e ele está dizendo assim, não é por aqui. Segunda regra, aprenda a dizer não. Vamos para mais um bloco, mais uma camada dessa história. Os bosques espinhosos e as regras. A gente vai voltar para esse símbolo que aparece lá no conto, que são os bosques espinhosos. Não é um lugar físico, é o estado da alma. Os bosques representam os limites que precisamos aprender para não nos ferirmos. São os nãos, os lutos, as decepções da vida. Retirar o alimento do bosque é continuar vivendo mesmo quando tudo dói. É buscar o que nos ajuda a sobreviver. E eu vou te perguntar, você já atravessou algum bosque espinhoso? Com toda certeza sim. A gente sabe quando atravessou um, porque fica com arranhões, com cicatrizes. É aquele período onde você não vê saída. É depressão, crise, luto, é transição. É a noite escura da alma. Mas é também o lugar que oferece tesouros. Alimentos que vão nos sustentar para as novas etapas da vida. Para andar pelo bosque espinhoso, existem algumas regras. Primeira, não corra. O bosque fecha quando você tenta fugir do processo. Quanto mais você tenta agilizar o luto, mais espinhoso ele fica. Cada espinho pode ser um aviso, dizendo não é por aqui. Segunda regra, aprenda a dizer não. O espinho é o limite da natureza. Ele te ensina onde colocar o pé e onde não colocar mais. Quem te machuca, quem te drena, quem te apressa, são os espinhos. Não entra. Terceira regra,
Respeite a escuridão. A menina andava até escurecer e parava. Se você não enxerga o caminho, pare, silencie a mente, ouça a sua intuição. Quarta regra, existe um tesouro no centro. Você não está andando à toa. Você está caminhando para o centro de você mesma. Quinta regra, você não sai a mesma desse bosque. Ninguém atravessa ileso. A gente sai com marcas, mas também com raízes. Elas que nos sustentam, porque ali o bosque te inicia. E aí você se torna mulher. Nós estamos somente no início do conto em Sapatinhos Vermelhos e você já percebeu quantos tesouros ele nos oferece. A cura não é negar o desejo, é criar uma consciência, é nomear a dor que a gente esconde, que essa dança esconde. Eu vou deixar você com mais uma reflexão. Você está atravessando algum bosque espinhoso nesse momento? E quais dessas regras que eu falei você sente que precisa aplicar hoje? Compartilhe aqui nos comentários ou salve esse vídeo para você assistir de novo quando esse bosque apertar. E se você quiser mergulhar ainda mais nessa jornada de autoconhecimento com outras mulheres, que também estão despertando, eu te espero lá no Círculo Contos e Encantos. Lá a gente desvenda juntas os símbolos, apoia uma outra e caminha lado a lado. Vamos juntas? Um abraço no seu coração.